Sejam todos bem-vindos! Estamos aqui hoje com a lição 196 do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja muito bem. Hoje a lição diz: só posso crucificar a mim mesmo. Olha que forte essa frase, mas é isso aí. Bom, para quem já está seguindo as lições desde o início, eu acredito que essa lição vai ser fácil de ser compreendida. Mas para quem talvez esteja chegando por agora, não se assuste e eu te convido a assistir as lições anteriores também, tá bom? Seja bem-vindo a essa lição, mas depois procure também assistir as outras. Se você já está lendo o livro, talvez você já esteja mais familiarizado também com a didática do livro com relação às lições, tá bom? Mas vamos lá, eu vou ler o primeiro capítulo aqui da lição que diz o seguinte: quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência, não tentarás prejudicar-te nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Não atacarás a ti mesmo e reconhecerás que atacar um outro é atacar a ti mesmo. Ficarás livres da crença insana de que atacar um irmão te salva e compreenderás que a sua segurança é a tua e através da sua cura tu és curado. Então, essa primeira parte aqui da lição já diz tudo, né? Estamos nos projetando sempre através dos pensamentos. A gente não acredita, a maioria das pessoas ainda não acredita que tudo que acontece lá fora, tudo que ela vê lá fora são projeções dos seus pensamentos e criação do seu ego através das suas crenças, dos seus paradigmas. Então, quando uma pessoa está atacando, seja até numa forma de julgamento, qualquer tipo de ataque, ela está atacando a si mesma. Por quê? Aquela pessoa que surgiu ali na vida dela, em algum momento, surgiu porque existe uma ressonância de pensamentos ali. Então, eu crio um pensamento, eu tenho uma crença, e essa crença, ela vai se manifestar na minha vida de alguma forma. Muitas pessoas que surgem na nossa vida, elas surgem para nos mostrar aquilo que está dentro da gente. Muitas pessoas vêm na nossa vida e fazem uma bagunça geral na nossa vida e depois somem. Por quê? O papel delas era só espelhar na nossa frente aquilo que precisava ser mexido dentro. E a maioria, claro, de nós, a gente não se dá conta disso. Então, imagina, é muito fácil a gente perceber isso quando a gente está passando pelo processo de expansão de consciência, que é um momento em que estamos trabalhando crenças, estamos fazendo cura, buscando terapias, buscando entendimento de quem nós somos. Nesse período que a gente começa a trabalhar a expansão de consciência, muitas pessoas desaparecem da nossa vida. Muitas pessoas desaparecem do dia para a noite, somem. A gente não tem mais nem endereço da pessoa, elas somem. Isso acontece por quê? Porque alguma coisa dentro de nós que aquela pessoa representava como projeção foi curado. Uma vez curado, essa projeção ela deixa de existir na nossa tela mental. Então, aquele ser que era a representação, a manifestação física daquilo que estava dentro de nós, também desaparece. E como a gente está num processo de expansão, onde novos conhecimentos vão sendo adquiridos e a gente vai preenchendo a nossa mente com novas informações, novas pessoas também começam a surgir na nossa vida, que são outras projeções de coisas e informações novas que nós colocamos na nossa mente. Não é isso que acontece? Não é? Pelo menos comigo isso acontece muito. Muita gente já desapareceu e muita gente nova chegou.
E muitas pessoas que ainda estão na minha vida, eu tenho plena consciência de que elas são projeções de coisas que eu ainda estou fazendo o trabalho de cura. Porque a gente sabe, se a gente parar e analisar, observar de fora como observador da nossa realidade, a gente vai ver o que aquele outro está representando daquilo que está dentro da gente, principalmente aqueles que nos incomodam muito. Então, o outro, como eu já até falei em algumas lições passadas, o outro é sempre uma ferramenta de trabalho colocada na nossa vida através das nossas projeções para a gente compreender que tem alguma coisa ali para ser mexida, para ser trabalhada, para ser olhada. Então, a lição ela traz um pouco disso hoje. E ela fala aqui também da questão do ego. Então, a lição ela diz aqui, olha, você precisa ensinar a sua mente que ela não é o ego. Assim como você também precisa ensinar a sua mente que ela não é o corpo. Então, se você tem esse conhecimento, eu não sou o ego e eu não sou o corpo, toda vez que você olhar para o outro, você também vai ter o mesmo pensamento com relação ao outro. Ele não é o ego. Então, aquilo que está acontecendo, aquilo que ele está gerando são projeções. Então, eu não vou acusar. Ele não é o corpo. Porque eu estou enxergando uma atitude a partir de um olhar meu de que ele é aquele corpo, daquele jeito, com aquela atitude, com aquele comportamento, mas ele não é. E aí, se ele não é o ego e se ele não é o corpo, quem ele é? Por trás de tudo isso, por trás de toda essa fantasia, por trás de toda essa ilusão, quem ele é? E aí eu só posso chegar num lugar. Ele sou eu vivendo uma outra experiência. Ele sou eu numa outra projeção. Eu confesso que eu gosto muito de ter esse entendimento e de olhar para a minha vida com esse entendimento. Porque eu consigo compreender que não existe nada acontecendo lá fora, que não esteja acontecendo dentro da minha mente. Então, quando aparece uma dessas pessoas que querem me tirar do sério, né? Querem me tirar do sério, me deixar num estado alterado, eu sempre me pergunto, hoje eu já consigo me perguntar, peraí, o que essa pessoa tá mostrando que eu preciso curar dentro de mim? E aí eu começo a olhar para a situação como observadora, sem reagir, sem entrar em reação, mas começa a observar, ela está se comportando desse jeito, ela está falando desse jeito. Isso ressoa com o que dentro de mim? Qual é a crença dentro de mim que ressoa com esse tipo de atitude e comportamento que ela está mostrando para mim? Porque é como se eu olhasse na frente de um espelho. Então, o comportamento das pessoas fala muito sobre nós. O comportamento das pessoas com relação a nós falam muito sobre quem nós somos. E isso é algo que a gente precisa observar no dia a dia. É fácil? Talvez não. A gente para fazer isso? Talvez não. Mas uma vez que você entra nesse processo de autoconhecimento, você tem que começar a se observar e a observar os acontecimentos à sua volta. Qual é a relação de cada acontecimento com o que está dentro de você, com aquilo que você está projetando, com as suas crenças, seus medos. Muitas pessoas aparecem na nossa vida só para nos mostrar os medos que nós precisamos curar. Isso é só um exemplo. Mas, gente, se você começar a analisar isso no seu dia a dia, você vai ver que as respostas do que você precisa curar dentro de você, elas estão sendo mostradas de forma muito clara. A gente só precisa ter coragem de olhar para essas situações como ferramentas de cura, como ferramentas de iluminação, porque é isso que a gente está buscando. O autoconhecimento, esse lado da espiritualidade, é porque a gente deseja viver sendo essa luz que nós somos, que nós temos dentro de nós. Essa luz, ela pede para brilhar. Só que para ela brilhar, a gente precisa tirar essas sombras, integrar essas sombras que estão deixando a nossa mente mais escura.
Quando a gente fala limpar, na verdade, a gente está falando de levar luz para esses lugares. Observe os acontecimentos externos, como se você estivesse numa plateia assistindo personagens e você começa a observar cada personagem, a conversa de cada personagem, a atitude de cada personagem, o comportamento de cada personagem, o que eles dizem sobre você. Porque tem muitas coisas dentro da gente que a gente não mostra para ninguém, a gente não conta para ninguém, é o nosso segredo, não é? Não é assim? Então, muitas pessoas que aparecem na nossa vida aparecem para nos mostrar aqueles segredos mais íntimos que a gente tem, que a gente não quer olhar para eles, que a gente não quer cuidar deles, porque eles são tão tenebrosos, de acordo com o que a gente aprendeu, que a gente prefere nem olhar para eles. Mas muitas dessas pessoas aparecem na nossa vida como bênçãos na nossa vida para que a gente possa olhar e cuidar dessas coisas que a gente esconde dentro de nós. Pensa nisso. E seguindo a lição, eu vou ler mais um trechinho no capítulo 8, que diz o seguinte: os nossos próximos passos serão fáceis se deres esse passo hoje. A partir daí, avançamos com bastante rapidez, pois uma vez que compreendas que é impossível que sejas ferido, exceto pelos teus próprios pensamentos, o medo de Deus tem que desaparecer. Não podemos, então, acreditar que o medo é causado por algo exterior. E Deus, que pensastes em expulsar, pode ser acolhido de volta no interior da mente santa que ele nunca deixou. Então, a lição, ela já avisa que os próximos passos que vêm, né, a gente vai entrar num ponto de revisão agora, mas as próximas lições, elas já vêm entendendo que a sua mente, ela já chegou até aqui, ela já compreendeu e ela já está preparada para essa compreensão da unicidade do ser, do todos somos um, do perdão, da necessidade do perdão com todos esses enganos dos nossos pensamentos, da nossa mente. E com essa cura, com esse trabalho de cura. Claro que o trabalho de cura da mente, ele não termina aqui. Ele não termina aqui. Nessa existência, nós estaremos sempre fazendo essa cura da nossa mente. Até que a gente alcance a iluminação, alcance a luz, seja nessa vida ou seja numa próxima vida, esse trabalho de compreensão de que não existe um punidor lá fora, de que não existe ninguém castigando, de que ninguém lá fora pode te atacar, ninguém lá fora pode te ferir, ninguém lá fora pode te destruir. E essa cura desses pensamentos, ela tem que acontecer todos os dias, porque sempre vai surgir situações para te mostrar que ainda falta mais uma coisinha ali para você curar. Porque imagina quantos pensamentos nós temos com relação, por exemplo, ao medo do castigo de Deus. Mas que Deus que pode estar castigando você lá fora, se tudo que está acontecendo dentro da sua mente, dentro de você. E com relação ao ego, essa identificação, quando é o ego que está falando, quando é o ego que está contando uma mentirinha e você está acreditando, saber definir entre ego e espírito, porque existe, os dois estão em você. O espírito, a luz, o ego, ele está em você. E se a sua vida, ela está uma vida conturbada, não é o espírito que está no controle. Então, tudo isso precisa ser observado no dia a dia. A compreensão, o que a compreensão faz? Ela permite que você solte as barreiras, que você solte o medo, você deixe o medo. Ainda que ele venha, você não dá ouvidos para ele. Você não se trava por conta dele. Um exemplo aqui, e que isso aconteceu comigo, aliás, que era com relação a essa coisa de Deus, né, do castigo de Deus. Claro que lá no começo
eu tinha essa dúvida. Eu falava, gente, mas espera aí, será que eu tô cometendo, olha só, será que eu tô cometendo um pecado de achar que Deus não castiga? Será que eu vou ser castigada de pensar que Deus não castiga? Sabe, esses pensamentos? E hoje eu vejo que apenas cada vez que eu tiro pensamentos como esse da minha mente, cada vez mais eu percebo a presença de Deus na minha vida através do Espírito. Então, existe um Deus amoroso, existe um Espírito de pura luz dentro da gente que o tempo todo fala: olha, não, eu não sou assim, é o seu pensamento que é assim. Não, eu não estou fazendo isso com você, é o seu pensamento que está fazendo isso com você. Não, eu não estou te castigando, é o seu pensamento que está te castigando. Não, aquela pessoa não é ruim, não é mal, não. É você que acredita que existe o mal e ela só está aparecendo na sua vida para mostrar que essa crença precisa ser eliminada de dentro de você. Que uma vez que você eliminar essa crença, aquele ser, aquela pessoa vai deixar de existir. Ou ela vai mudar completamente. Isso para mim hoje é muito claro. Então, hoje eu vejo Deus de uma forma totalmente diferente do que eu via há 5 anos atrás. Então, hoje, para mim, não existe ninguém, nada, absolutamente nada, me punindo ou me observando ou me julgando, nada disso, a não ser os meus próprios pensamentos. Então, toda vez que acontece alguma coisa na minha vida que não é legal, eu sei que aconteceu por causa de alguma coisa que está dentro da minha mente, algum pensamento meu, alguma coisa eu atraí ali. E como eu vejo hoje toda essa situação, que o segredo de tudo, absolutamente de tudo, está no controle da mente. Está na forma como a gente cria as situações dentro da nossa mente. A forma como a gente pega a informação e transforma essa informação num dado que vira uma crença, que vira um paradigma, que depois vira um medo, que depois vira uma depressão, uma ansiedade, uma fúria. E a gente vai lá, de repente, mata a pessoa, bate na pessoa, briga. Acontece tantas coisas. E o ser humano, ele é capaz disso. Ele é capaz de atrocidades quando ele perde o controle dos seus próprios pensamentos. E ele perde o controle para quem? Para o espírito? Não. Ele perde o controle pelo seu ego, pela sua personalidade humana. E essa personalidade humana que tem um poder incrível de criar situações, de criar realidades, de manifestar histórias a ponto de destruir um ser humano. Como a gente vê por aí o tempo todo, pessoas se autodestruindo e destruindo o outro, a sua própria projeção. Acontece todo dia. Então, o controle de tudo, o segredo de tudo, a cura de tudo, a transformação de tudo está dentro da mente. Não está lá fora, não está no outro. Está dentro da mente de cada um de nós. O trabalho é sempre dentro, é sempre entrar para enxergar dentro da nossa mente tudo aquilo que está distorcionado. Todos os cômodos da nossa mente, da nossa casa, né? Que estão sem luz, que as luzes estão apagadas. E ir colocando luz nestes lugares, colocando conhecimento, colocando a verdade, deixando o espírito se movimentar por esses cômodos escuros, com janelas fechadas, permitindo que o espírito haja, não o ego, o espírito. Gente, eu fico por aqui. Espero que essa lição tenha sido contribuição na vida de vocês e estou de volta amanhã com a próxima lição. Um grande beijo e boas reflexões.